Olá, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é pais e filhos. O que temos refletido para os nossos filhos? Qual ambiente eles têm experimentado dentro da família? Você já se pegou olhando para o seu filho e percebeu que ele fala como você? Ou faz coisas como você? Sim, nós pegamos os nossos filhos fazendo isso, na maioria das vezes. Mas por que eles fazem isso? Por ver o nosso comportamento. Quando eles nos veem fazendo algo, eles querem repetir e fazer da mesma forma. E isso não acontece não é só com nós como pais, mas com os avós, com os tios, com as pessoas que estão mais próximas. Na maioria das vezes, as crianças elas reproduzem os comportamentos dos adultos. E isso vai refletir no futuro, quando essa criança se tornar adulto. Ela vai aprendendo agora desde criança a ter um comportamento de adulto, um comportamento já para a sua vida futura, um crescimento que já começa a acontecer desde pequeno ao ver os pais falando com eles, não é verdade? Sim. E durante esses dias nós falamos sobre viver bem a vida a dois. Hoje, com uma responsabilidade maior, porque não é viver bem a vida a dois, é viver bem pais e filhos. Família, né? Família. Os filhos faz parte desse viver bem a dois. Os filhos é a herança nossa e é um bem maior nosso, é o nosso maior tesouro, são os nossos filhos. E então, se a gente consegue lapidá-los, fazer com que eles tenham a personalidade própria, mas criadas por nós, com um bom ensinamento, uma boa educação, um bom comportamento que tem que partir primeiramente dos pais. Esse comportamento que os filhos carregam para a sua vida inteira, eles são espelhos dos pais. Existe até um ditado que diz que o comportamento de um filho é espelho do comportamento dos pais. É importante que a criança, desde cedo, ela perceba o tipo de ambiente em que é a casa dela, que é a família dela. Ela precisa perceber o amor que tem entre os pais, porque ela, sendo criada dentro dessa vivência, isso daí vai refletir para ela por toda a vida. E às vezes a gente, no dia a dia, dentro da casa, às vezes a gente não observa essas coisas. Mas os filhos, as crianças, eles estão atentos a tudo. Eles estão sempre antenados em tudo que acontece. Às vezes a gente tá falando alguma coisa e acha, as crianças estão aí, não tem problema. Eles estão muito atentos a tudo que está acontecendo. E você mentir perto de um filho, ele aprende a mentir. Ele vai aprender a mentir. Se você fala verdades perto de um filho, ele vai aprender a falar a verdade. Se você se comporta de uma forma elegante, sem brigas, sem xingamentos, sem palavrões dentro da sua casa, o seu filho, desde pequeno, ele vai aprender que dentro da casa, dentro do lar, não é um lugar para se falar palavrão. Ele não vai falar, ele não vai ter esse tipo de comportamento. O comportamento dele vai ser um outro. Sim. Não é verdade? Com certeza. Hoje a gente vê muitos adolescentes, jovens e até adultos que não conseguem lidar com as emoções, são pessoas frustradas, são rebeldes, desequilibradas, com um rancor no coração muito grande, ódio, raiva. Os pensamentos dos jovens são pensamentos infantis, sabe? São formados em um ambiente estável. Se eles são formados em um ambiente instável e agressivo, a vivência lá na infância, essa vivência de adolescente, de jovem, também vai ser bem instável.
vai ser agressiva. Por quê? Porque lá atrás ele não teve uma base. O filho, eles vêm como uma bênção pra gente, mas no ciclo natural da vida, chega a hora deles também partirem. Isso é um fato que, se a gente não viver essa realidade dentro de nós vamos ficar frustrados e ainda desenvolver uma síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque não dá para reter filhos. Eles vão ter a hora de sair para estudar, às vezes ficar tempos fora e depois eles voltam. Mas também pode acontecer de sair e vão estudar ou já partem para os seus relacionamentos e dali já começam a sua vida a dois, tendo seus relacionamentos, podem chegar num casamento. É o ciclo da vida. Quando os filhos saem de casa, eles precisam sentir saudades da casa dos pais. Eles precisam terem na memória deles como era o relacionamento dos seus pais, como eles se amavam. Isso vai fazer toda uma diferença na sua vida adulta, nos seus relacionamentos. Podem ter certeza disso. Quando a gente hoje resolveu falar sobre pais e filhos, nós falamos dos comportamentos dos pais e o comportamento dos filhos dentro de casa. Nós, como pais, devemos dar liberdade para os nossos filhos, para que quando eles vierem a crescer e se tornarem adultos, eles tenham a liberdade de escolha própria. Existem muitos filhos hoje que não conseguem nem sair de casa, porque eles estão tão apegados, como dizia, à barra da saia da mãe ou do pai, que eles não têm estrutura psicológica para poder enfrentar o mundo lá fora. O mundo lá fora. E é uma sequência de vida para todos nós seres humanos. Nós nascemos, crescemos, viramos adolescentes, jovens e adultos e temos uma vida também. O que tem que ser importante na visão dos pais hoje é dizer assim: eu criei meus filhos para que eles possam também fazer a sua família e criar os filhos dele. O mais gostoso de ser pai hoje é ser avô depois. Mas não é um avô que vai estar cuidando do filho e do neto, mas um avô que vai ter a satisfação de ter a certeza de que fez perfeitamente o seu papel. O papel de pai, o papel de apoiador dos filhos, o papel às vezes até de puxador na orelha ali na hora que precisa, de colocar uma rédea, ser mais rígido. O pai, às vezes a mãe tem que ser rígida com o filho. Sim, hoje vemos filhos fazendo o que quer. Vejo meninos aí de 12, 13 anos aí que não respeitam mais os pais, mas é porque perderam o sentido de família. O sentido e o respeito acaba quando uma das partes não está fazendo bem o seu papel. Isso tem que ficar bem claro, que os valores não podem ser invertidos. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Então, a criança, ela precisa ser amada, ser cuidada, ser respeitada, mas sem que os valores sejam invertidos. Para que depois também os pais não tenham a síndrome do ninho vazio. Essa síndrome do ninho vazio é aquela coisa: ai, meu filho foi embora, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não tem mais ninguém dentro da minha casa, o que eu vou fazer? Gente, se acontecer do seu filho ir embora, for cuidar da vida dele, graças a Deus, que bom! Por quê? Porque a parte dos pais foi cumprida. A parte do pai foi feita. E agora está na hora dos pais. Aí volta os dois. A vida dois. A vida só os dois. Viver bem a vida dois. Viver bem só os dois novamente. Então eu acho que isso precisa ficar bem claro na vida do cônjuge, que a gente começa a vida a dois. Só nós dois. A gente vai tendo toda aquela vivência, aquele aprendizado. Uma caminhada, né? Uma caminhada. E pelo ciclo da vida,
tende a terminar a dois. Porque os filhos cresceram, foram estudar, foram fazer a sua vida e a gente precisa olhar um para o outro depois e não se assustar, né? Exatamente. O que eu estou fazendo aqui com você? Exatamente. Não. Aí é hora da gente se unir para ajudar até os nossos filhos, se precisarem de nós de uma outra forma. Os pais sempre vai estar por perto. E esse foi mais um vídeo de hoje, Viver Bem a Vida 2, em família com os nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã com o próximo vídeo.